Noor é um jovem trabalhador que sempre quis ser um aventureiro, mas devido a ele ser um fracasso e sua falta de talento, ele só foi capaz de aprender uma única habilidade básica. Ele sempre foi um trabalhador esforçado, mesmo quando criança. Ele fazia tudo o que podia para ajudar sua mãe, pois ela estava muito doente na época. Depois dele dar um copo de água para ela, ele não precisaria alimentar as cabras durante o dia. Então ele vai levá-las para as colinas, mas antes de ir, sua mãe o lembra que ele não deve se aproximar das rochas. Ele diz que também pegará alguns coelhos selvagens para o jantar, e sua mãe está contente por ter um filho tão bom, mas ela sabe que não vai durar muito mais tempo, então ela pede que ele chegue mais perto. Enquanto ela limpa a sujeira do rosto dele, ela se desculpa por não poder fazer nada por ele como sua mãe. Ela pede para Noor viver a vida do jeito que ele quer depois que ela partir. Naquela noite ele estava fazendo jantar, mas quando ele vai dar um pouco de sopa para sua mãe, Noor descobre que ela faleceu. Ele fica profundamente triste com isso, e depois de enterrá-la, ele decide realizar o último desejo de sua mãe, viver sua vida por ela. E ele realmente não tem grandes ambições, mas ele trabalha duro para manter sua rotina diária, embora ele tenha ficado muito mais solitário na casa. Tarde da noite, Noor estava procurando no topo de sua prateleira quando ele acidentalmente cai e pega um livro antigo. Este é o mesmo que seu pai costumava ler para ele quando estava vivo, e conta histórias sobre um aventureiro e suas muitas aventuras notáveis pelas terras matando dragões, aprendendo magia e até mesmo enfrentando uma maldição. Lembrar dessas histórias dá a Noor uma nova meta a ser alcançada. Então no dia seguinte ele despeja muito feno para os animais comerem. Enquanto ele está do lado de fora, ele visita seus pais no túmulo, para dizer a eles que ele encontrou uma ambição pela qual lutar. Então ele irá fazer tudo que puder para se tornar forte. Ele diz seu último adeus a seus pais mortos e sua casa de infância, antes de se virar para embarcar em uma nova aventura e cruzar a barreira ao redor de sua casa pela primeira vez. Depois de deixar sua casa, ele passa a noite na floresta e no dia seguinte ele finalmente chegou à cidade grande. Ele caminha até os portões da cidade para perguntar a localização da guilda de aventureiros, e os guardas são gentis o suficiente para apontá-lo na direção correta. Noor atravessa os portões e fica surpreso com a visão que vê diante dele. São mais pessoas do que ele já viu em toda a sua vida, e todos estão vivendo no mesmo lugar. Enquanto ele caminha pelas ruas, ele acaba esbarrando em um aventureiro. Seus olhos instantaneamente brilham, ainda mais quando ele se lembra por que veio até aqui. Noor finalmente chega à guilda dos aventureiros e ele está pronto para realizar o seu sonho, mas a única coisa que está em seu caminho é um recepcionista musculoso, que fala que ele é muito jovem para se tornar um aventureiro, e manda ele ir para casa para seus pais não ficarem preocupados. No entanto, sabendo que os pais de Noor estão mortos, se tornar um aventureiro é a única coisa que ele pode sonhar em fazer agora. O recepcionista agora entende a situação de Noor agora um pouco melhor, então ele vai até ele e diz que ele pode se tornar um aventureiro. A maioria dos novos aventureiros não são tão jovens quanto ele, mas se ele realmente quiser fazer isso, ele não vai impedir. No entanto, o recepcionista tem apenas uma condição: Noor deve primeiro ir para uma escola de treinamento para que ele possa adquirir algumas habilidades úteis. Não importa se é magia, esgrima ou arco e flecha, ele apenas precisa aprender alguma habilidade útil. Noor está feliz por estar tendo uma chance, então ele vai imediatamente para a escola de treinamento para começar a aprender. Quando ele chega ao portão, ele decide que vai aprender esgrima, já que a história de seu livro de aventura dizia que o aventureiro usou uma espada para matar um dragão com um único golpe. Noor começa sua saga de treinamento e enquanto ele está praticando, um personagem aleatório no fundo desbloqueia o seu potencial oculto. Após ver isso, Noor está apenas motivado a trabalhar ainda mais, mas quando alguns meses se passaram, todas as outras pessoas desbloquearam suas habilidades e ele é o único que não consegue fazer nada de especial acontecer. Eventualmente, o instrutor diz que ele deve desistir, mas Noor implora a ele por mais um pouco de tempo para praticar. No entanto, o instrutor diz que nenhuma quantidade de tempo vai lhe dar uma habilidade de espada. Já se passaram muitos meses desde que ele começou o treinamento, e embora seja lamentável que Noor não adquiriu uma habilidade até agora, ele provavelmente nunca vai conseguir uma, então ele deve parar de perder o seu tempo. A única coisa que ele conseguiu aprender durante todo esse tempo é como bloquear ataques, então o instrutor aconselhou ele a escolher uma profissão diferente, já que seu talento pode estar em outro lugar. Ele fica desapontado por não poder se tornar um espadachim, mas ele segue o conselho de seu instrutor e vai para uma escola de treinamento diferente, para aprender como se tornar um guerreiro. Mas depois de vários meses de treinamento cansativos, tudo o que Noor conseguiu realizar foi obter um físico um pouco melhor do que antes. O instrutor também não pode deixá-lo continuar treinando nessa profissão, caso contrário pode se tornar perigoso para a saúde. Mesmo assim, ele ainda não desiste e tenta se tornar um caçador, mas isso também não funciona, pois ele destrói todos os arcos que tenta manusear. Noor continua tentando várias profissões diferentes, mas não importa o que ele tente, ele só consegue aprender as habilidades mais fracas, e finalmente ele se depara com a realidade de que não tem talento algum. Ele retorna à guilda dos aventureiros para contar ao recepcionista o que aconteceu, e o fato de que ele passou 3 meses em todas as escolas de treinamento da cidade, e não conseguiu aprender uma única profissão, e isso parece ser impossível para ele. No entanto, embora ele se sinta mal por não conseguir se tornar um aventureiro, quando não tem as habilidades necessárias para sobreviver como um, ele então retorna para sua casa sem conseguir fazer o seu sonho se realizar. Mas mesmo sabendo que ele não tem talento para aventuras, ele ainda está determinado a superar isso treinando ainda mais do que antes. Ele faz uma espada de treino de madeira para que ele possa entrar em sua nova rotina de treinamento, e embora ele não tenha conseguido
conseguido aprender nenhuma profissão, ele aprendeu pelo menos uma habilidade com espada no início. Então ele pretende continuar treinando essa habilidade na esperança de que possa eventualmente desbloquear uma nova habilidade. Ele promete treinar todas as manhãs, tardes e noites, mas mesmo depois de um ano inteiro de treinamento, Nohr ainda não conseguiu aprender uma habilidade nova. No entanto, agora ele é capaz de parar 10 ataques de uma vez, então ele percebe que está pelo menos melhorando um pouco. 3 anos depois, o treinamento de Nohr melhorou sua habilidade de bloqueio, a ponto de que agora ele é capaz de parar 100 espadas de uma vez, mas ele ainda não conseguiu adquirir outra habilidade, então ele continua treinando dia e noite até que sua espada acaba quebrando em suas mãos. E depois de mais de 10 anos dessa rotina de treinamento, a habilidade de Nohr se desenvolveu ao ponto de que agora ele é capaz de fazer uma floresta inteira tremer usando apenas um braço, mas mesmo assim, depois de tudo isso, ele ainda não foi capaz de adquirir nenhuma outra habilidade nova. Neste ponto, ele percebe que nenhuma quantidade de treinamento vai desbloquear uma habilidade nova para ele, então Nohr decide dar uma última chance e ir até a Guilda dos Aventureiros para ver se ele atende aos requisitos agora. E quando ele chega lá e escreve suas habilidades, além daquela que ele treinou, todo o resto é praticamente inútil. A recepcionista pergunta se essas são realmente todas as habilidades que ele tem, e Nohr responde que sim. Ela então sugere que ele dê uma olhada no programa de treinamento para que ele possa aprender algumas habilidades mais úteis. Mas Nohr diz a ela que ele já foi em todas as escolas de treinamento da cidade e não conseguiu obter nenhuma habilidade útil. Apesar disso, a recepcionista pede desculpas, mas não há nada que ela possa fazer para ajudá-lo a se registrar, já que suas habilidades não atendem aos critérios de registro. Nesse momento, o antigo recepcionista, que agora é o mestre da guilda, sai dos fundos para ver o que estava acontecendo e Nohr o reconhece imediatamente. Mas o velhote leva um tempo para se lembrar quem ele é, afinal o garoto cresceu tanto. Quando ele finalmente se lembra, ele se senta com Nohr e pergunta como ele tem passado. E ele conta tudo o que fez desde a última vez que o conheceu, o que não passou de muito treinamento. No entanto, durante todo esse treinamento, ele foi realmente capaz de melhorar um pouco sua única habilidade. O mestre da guilda diz a ele que existem diferentes classificações de aventureiros, e para se tornar um aventureiro de classificação seria necessário ter pelo menos 2 habilidades úteis. Mas como ele não atende a esse critério, ele não pode se tornar um aventureiro de classificação. No entanto, isso não significa que ele não possa se tornar um aventureiro, pois existe uma outra classificação abaixo, e que requer apenas que você tenha 2 células cerebrais funcionais. Depois de ouvir isso, Nohr fica animado, mas o mestre diz a ele que existem condições para essa classificação, e isso significa que ele está proibido de assumir qualquer missão que envolva matar monstros, ou deixar a cidade para coletar itens. Isso coloca ele em missões que são basicamente tarefas aleatórias que ninguém mais quer fazer, porque ninguém nunca foi burro ou desesperado o suficiente para concordar em se tornar um Rank F, mas há uma primeira vez para tudo. Então Nohr pede ao mestre da guilda para inscrevê-lo. O mestre da guilda não acha que isso seja uma boa ideia, mas Nohr é tão insistente que ele permite lhe dar uma licença de Rank F. Ele ficou realmente feliz e imediatamente sai correndo para completar sua primeira missão, usando seu aprimoramento físico para carregar uma tonelada de mercadorias para entrega. Ele também usa o resto de suas habilidades para ajudá-lo nas missões do dia a dia, e ele acha isso muito gratificante, afinal ele conseguiu alcançar o seu sonho de se tornar um aventureiro, sendo útil para as pessoas ao seu redor, mesmo que seja apenas um Rank F. Embora ele ainda tenha um sonho de se tornar algo ainda maior, ele está feliz com o que tem no momento. No dia seguinte, vemos que Nohr começa o dia limpando sozinho uma sarjeta para uma senhora idosa. Após isso, ele começa seu trabalho de construção carregando uma tonelada de cimento em seus ombros e fazendo com que parecesse leve. Então, no final do dia, o chefe da construção agradece ele por todo o seu trabalho duro, pois eles estão muito à frente de sua programação normal por causa dele. Mas enquanto o cara está falando, Nohr percebe algo vindo da masmorra atrás dele. E enquanto ele escuta com atenção, ele ouve uma garota gritando por socorro, e ele não vai agir como se não tivesse ouvido nada. Então ele começa a correr para oferecer sua ajuda. Ao entrar na masmorra, ele encontra uma garota com seu grupo sendo atacado por um enorme minotauro, mas Nohr acaba confundindo com uma vaca gigante, já que ele nunca viu uma vaca tão grande de perto. Então Nohr fica atordoado quando o minotauro começa a se aproximar da garota em seu grupo. Os cavaleiros tentam o seu melhor para defendê-la, mas é tarde demais para tentar escapar agora. Então um dos cavaleiros apenas empurra a princesa para fora do caminho, mas isso resulta nele sendo cortado ao meio. Nohr tenta verificar o cavaleiro caído, mas com ele faltando metade de seu corpo não há como sobreviver a esse ataque. O minotauro continua massacrando todos os outros, até que a única viva seja a menina e ela não consegue se mover no momento. Então se Nohr não fizer alguma coisa, ela vai morrer também. Ele então segura uma espada e pega uma pedra para atirar no minotauro. Isso chama sua atenção, então o minotauro ataca ele, ao mesmo tempo que tenta perfurá-lo com seus chifres. Nohr executa uma defesa perfeita e o manda voando para um prédio aleatório. O minotauro se levanta e começa a atacar ele com seu machado, então Nohr é forçado a continuar bloqueando os ataques. Receber um único golpe direto seria suficiente para matar uma pessoa normal. Ele só está tentando parar os ataques
ataques para criar uma abertura para um contra-ataque. Entretanto, Nohr não tem nenhuma habilidade de ataque, então ele fica preso na defesa. O Minotauro de repente se lembra que a garota ainda está viva, então ele vai para acabar com ela. Entretanto, Nohr não vai deixar isso acontecer, então ele usa sua habilidade de passo de pena para rapidamente ficar na frente dela e contra-atacar o golpe de machado. Isso faz sua espada quebrar, mas isso não vai impedir ele, desde que ele decidiu que mesmo que ele não possa ser um herói incrível, ele sempre poderá proteger os mais fracos. Então, enquanto o Minotauro tenta atacar novamente, ele usa a espada quebrada para executar um contra-ataque e envia o machado do Minotauro voando de volta para ele, cortando a cabeça do Minotauro. Ele fica aliviado por ter conseguido vencer a luta e salvar a garota, mas quando ela se levanta para agradecer a ele, ele não queria aceitar nenhum crédito por isso, e vai embora sem ao menos dizer o seu nome. Ele ainda se considera um aventureiro fracassado, e ele tem a impressão de que o monstro com quem ele acabou de lutar era apenas uma vaca. Então, em sua mente, ele apenas lutou com uma simples vaca, mas agora ele ainda tem muito treinamento a fazer. Este foi o final do episódio 1, e se inscreva no canal para mais vídeos como este.